Então, pessoal, tudo bem? Que bom que você está aqui com nós. Meu nome é Gabriela. Vocês podem me chamar de Gabi. Eu vou estar aqui com a Tati, que ela é especialista no assunto de amamentação. Então, ela vai tirar algumas dúvidas que vocês deixaram para a gente e vai estar auxiliando nas informações para que esse processo seja mais leve, mais confortável e que você, mãe que está aqui, possa aproveitar desse momento que é único na vida da mãe, né? E do bebê também. Então, Tati, pode se apresentar para nós? Boa tarde, Gabi. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada, Gabi, pelo convite, né? Eu acolho as famílias na gestação e no pós-parto, nesse processo de amamentação, né? Sou a Tati, a mãe do Joaquim, do Luiz. Sou enfermeira, consultora de amamentação de formação. Sou uma mãe em constante formação também, né? Não acaba nunca esses aprendizados da maternidade. E vocês podem contar comigo desde já para dividir essa fase da maternidade que vocês estão passando nesse momento. Uma das dúvidas, toda mãe, quando ela está gestante, ela se pergunta muito, imagino eu, como será a amamentação? Se ela vai dar conta, se o bebê vai conseguir amamentar o suficiente para ele. Então, eu queria que você iniciasse a nossa conversa introduzindo um pouco desse processo para nós, Tati. Sim, é o tal do medo do desconhecido, né? A gente não sabe o que vai acontecer, não consegue prever. E esse preparo, ele começa assim muito antes da gente engravidar, inclusive, né? Porque o cenário que a gente vive, a cultura que a gente vive, o modo como a gente foi criado, nossos irmãos foram criados, vai influenciar bastante nesse processo da amamentação. E hoje em dia, a gente pensa muito que o preparo ele vem de fora, né? Eu preciso passar alguma coisa no seio, eu preciso comprar alguma coisa, eu preciso tomar banho de sol, a gestação inteira para preparar o mamilo, enfim. E na verdade, o preparo ele começa com a informação, sabendo que é o corpo que prepara aquela mama para tornar um órgão produtor de leite. Então, assim como o corpo se prepara para expulsar esse bebê quando chegou a hora, ele também vai preparar as mamas para alimentar esse recém-nascido depois quando ele nascer, tá? Então, começa desde a gestação. As mamas, elas se desenvolvem, elas mudam, né, a cada trimestre e inclusive depois do parto ela continua se modificando justamente porque ela está se preparando para alimentar esse bebê, tá? Então, lá por volta do 4º mês de gestação, a mãe já está produzindo o primeiro alimento do bebê lá depois do parto, que é o colostro, tá? Que a gente pode aprofundar esse tema em outros momentos. Mas essa informação da fisiologia, da biologia do corpo da mulher, como que acontece toda a mágica durante a gestação, é o que vai trazer segurança, autoconfiança, para ela saber exatamente o que vai acontecer naquela primeira semana, tá? Então, o preparo começa aí com uma informação, tá? Autoconhecimento, eu preciso ter conhecimento do meu corpo, quais foram as mudanças que aconteceram durante a gestação, por que a auréola ficou escura, por que o meu mamilo ficou diferente, por que ficou mais sensível, por que aumentou de tamanho, né? Então, essas perguntas é que a gente tem que saber responder, procurar profissionais que nos auxiliem na resposta, para que eu entenda tudo que vai acontecer depois. Tá? Então, não precisa passar nada no seio, né? O seio já produz todas as substâncias que a auréola, né? Aquela partezinha marrom que fica ao redor do mamilo, tudo que precisa para essa região ser protegida, o corpo se encarrega de fazer. É normal a mãe, primeira viagem, principalmente, sentir essa insegurança, né? Mas saber que a informação... Isso nasce com a gente quando a gente pega o teste positivo. Mas buscar informação em lugares seguros, aprender sobre, é o principal, né? É o principal, isso aí. Então, e aí você vai ver que as coisas têm sentido. Então, você que está se preparando para ser mãe, saiba que medo é natural, mas é natural da mulher desenvolver, preparar todo para que esse processo seja tranquilo, né? E nós estamos aqui falando em tornar esse processo mais tranquilo, né, Tati? E tem uma dúvida que eu já ouvi várias mães falarem e perguntar se é mito ou verdade
que amamentar dói. É verdade que amamentar dói ou o processo natural não deveria doer? Isso depende muito também da sensibilidade de cada mulher. Dizer que não dói nada, que é extremamente prazeroso, desde o primeiro minuto da primeira sugada, é um pouquinho demais. É criar uma expectativa que talvez vai trazer uma frustração lá na frente, tá? Tu pensa que aquele mamilo não está acostumado, né, a ser sugado, né? Então vai ter um pouquinho de sensibilidade, né? Já tem na gravidez por causa da ação dos hormônios, tá? Mas como que eu explico para as mães? Diferenciar uma dor insuportável, intolerante, de uma dor que ela pode começar no início da mamada e aliviando conforme o bebê vai mamando, tá? E dar nota para essas escalas de dor, né? Então, assim, se eu tenho uma dor que eu nem consigo mensurar, o bebê já está ali mamando há 5 minutos e essa dor é uma dor aguda, uma dor cortante, o bebê ele tá irritado, não está conseguindo manter a pega, tá? Pode ser que seja alguma coisa errada aí sim. Então essa dor é para ligar o sininho de alerta de que algo pode não estar bem encaixado ali, tá? A dor do início da mamada, nos primeiros 15 dias, assim, se a gente for pegar numa estatística que a maioria relata, ela é aceitável, tá? É uma dor que você aguenta ali e aí depois isso vai aliviando, tá? Só que depende muito de mulher para mulher. É por isso que nós vamos ter relatos que não dói nada, não sentiu nada, que as primeiras mamadas foram insuportáveis, tá? E essa dor, quando o bebê tá ganhando peso adequado, quando tá fazendo xixi, cocô, como a gente espera que um recém-nascido faça, ela vai passar. A gente vai tentar dar medidas de conforto para alívio dessa dor, né? Com laser terapia, com algumas pomadas bem específicas e bem indicadas, tá? Mas dentro de 2, 3 dias, se tá tudo ok com a mamada, essa dor ela cessa, tá? Então não é normal sentir uma dor insuportável. Tati, até quantos meses leva para a mãe se adaptar no processo da amamentação, assim? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a pega do bebê, né? Sim. Mas quantos meses leva, assim, para a mãe se adaptar e não ter tantas dores ao amamentar? Isso é algo que, assim, é bem específico de cada mulher. E depende muito, sabe, da expectativa que a gente cria, né? Porque se eu crio uma expectativa, assim, de que eu vou pegar o meu bebê, que eu vou amamentar esse bebê e que eu vou colocar ele no carrinho, dormindo, por exemplo, e que ele vai acordar só dali 2 horas para mamar, pode ser um pouco frustrante, tá? Por isso que o cenário, é tudo aquilo que eu sei de bebês, de maternidade, tudo que eu vivi ao redor de mim pode influenciar nessa hora, né? E isso pode ser a família do pai, pode ser a família da mãe, vai ter várias pessoas ali envolvidas indiretamente, né? Que essa família, que esse bebê nasceu. E aí depende muito dessa expectativa, tá? Fisiologicamente, biologicamente falando, em 5 dias, 10 dias no máximo, tá? Essa produção de leite, ela já está adequada. E aí depende da livre demanda do bebê para acompanhar a demanda dele, né? É claro que nós temos N fatores que possam interferir, tá? Esses fatores podem ser fatores externos, podem ser fatores biológicos, fisiológicos da mãe, né? Então, hormônios que podem estar atuando e demorando para que essa adaptação aconteça. Se nós não tivéssemos a parte psíquica da mãe, né, a parte psicológica da mãe e toda a vivência que a maternidade, que o pós-parto traz, se nós não tivéssemos isso, eu diria que em 10 dias estaria tudo estabelecido. Se eu tenho um bebê que está encaixando bem nesse seio, fazendo o que ele precisa fazer, que é uma drenagem efetiva. Como eu tenho toda essa parte psíquica envolvida, vai depender muito de cada mãe para mãe. Por isso que a gente tem que se comparar, né, cada semana, cada dia, com nós mesmos, né? Então, assim, hoje eu tô sentindo dor, mas ontem eu senti mais, então melhorou, né? Porque a gente tende a dizer assim, mas é que a minha amiga, com 10 dias, a fissura dela tava sarada e ela não sentia mais nada de dor. Eu tô aqui com 15 dias e eu tô ainda com dor. Então, nós vamos se comparar sempre com o nosso dia anterior e não os relatos e as experiências que as pessoas acabam nos trazendo para ajudar, né? Infelizmente, a maioria dessas experiências, não sei porquê,
elas não são boas, assim. Eu não sei vocês, não sei em que fase vocês têm da maternidade, mas quando eu passei por isso, assim, eu só via histórias de horror, assim, né, um pouco assustadoras. E aí isso me assustava muito, porque eu acabava me comparando com essas experiências, tá? Então, um aprendizado é você se comparar com o que você passou, né? Assim, hoje eu senti mais dor do que ontem, hoje eu senti menos dor do que ontem, hoje o meu leite desceu mais do que ontem, hoje a minha mama não está mais tão inchada como estava ontem, né? Hoje o bebê, ele tá dormindo muito melhor do que estava dormindo há 2 dias atrás, tá? Ah, eu fiz isso, melhorou a cólica dele, tá? Então, nesse sentido que a gente precisa, já desde a gestação, ir moldando a nossa mente, sabe? Porque é muita crença envolvida, então, e é muito individual. A parte psíquica, ela influencia muito, né? A gente sempre ouve assim, a mãe tem que estar bem, a mãe tem que estar descansada, a mãe não pode estar estressada, a mãe não pode chorar, a mãe não pode ficar triste. Realmente, a parte psicológica, ela influencia. Mas o bebê, ele tem uma grande parte na responsabilidade de fazer a parte dele também, tá? Então, nós precisamos olhar para a dupla, para a dupla mãe e bebê, tá? Ver aonde que a gente vai achar a intercorrência se alguma coisa não está legal para a mãe e para a família. Ainda falando um pouquinho sobre as dores, Tati, é muito está atrelado com a pega do bebê, né? Sim. Muito se fala da pega incorreta, como que o bebê tem que pegar o seio da mãe. Fala um pouquinho para nós de quando é incorreto e como seria o ideal. Tá. A pega é uma coisa bem particular do bebê também. Eu vou dar algumas dicas para a gente poder observar como que é uma pega correta, né? Quando a pega não tá legal, além da mãe sentir uma dor muito insuportável, nós vamos ter uma fissura, uma ferida nesse mamilo e vai ser de difícil cicatrização. Porque se tá tudo bem, eu faço uma sessão de laser, em 3 dias tem que estar tudo ok. Caso contrário, nós precisamos achar o que tá acontecendo ali. Porque descobrir a causa é o que vai fazer com que essa fissura sare, né? E a pega do bebê no seio da mãe é um encaixe, tá? Eu preciso tanto que o bebê faça um movimento para drenar esse leite, quanto a mãe posicionar esse seio de uma maneira correta, tá? Isso aqui é um processo que precisa ser aprendido. A gente só aprende a dar de mamar mamando, tá? O bebê nasce sabendo sugar, ele tem necessidade de sucção, tá? E ele vai querer ficar no peito o tempo todo, tá? Isso é normal, é fisiológico, né? E o importante é que ele aprenda a sugar em um meio só, tá? Para que não haja confusão, ele não acabe errando ou desaprendendo essa pega, tá? É como se fosse um quebra-cabeça, né? Eu tenho um quebra-cabeça que encaixa e a gente tem a imagem que a gente quer, tá? Se eu encaixar de outro jeito, ele pode até encaixar, mas a minha imagem que eu quero não tá certa, tá? Então, em algum momento, isso aqui vai dar um problema, tá? Então, o que a gente vai observar? Primeiro, a gente precisa saber que o bebê, ele usa muito a língua, toda essa parte aqui, ó, da bochecha, da mandíbula, para fazer sucção no seio da mãe e fazer este movimento aqui. Então, vocês percebem que a cabeça do bebê precisa estar mais inclinada do que reta? Sim, dá para enxergar? Sim, dá, Tati. Isso, tá? Então, eu vou posicionar o meu seio no bebê um pouquinho mais inclinado também, tá? Eu vou dar uma miradinha para cima, pode até fazer um sanduichinho, porque a boquinha do bebê é pequena, né? Quando eu faço isso na boquinha do bebê com o meu mamilo, ele abre a boca, porque isso se chama reflexo de procura do recém-nascido. Eu dou uma empinadinha no meu mamilo e tento ele encaixar dessa maneira aqui, tá? Para que o queixo do bebê fique encostado na parte inferior da mama e o narizinho dele fique livre, tá? Se ele tiver assim, vai ser muito difícil para ele drenar a mama, tá? E ele ainda pode pegar só essa partezinha do mamilo aqui, tá? Outro ponto para se observar também é se os lábios estão virados para fora, tá? Se o bebê fica assim, ó, ele vai amassar esse mamilo com o lábio inferior e vai acabar machucando, tá? Quando a língua desse bebê, ela não vem para frente para fazer esse movimento aqui, né? O bebê encaixa na mama, levanta a língua
pressiona o mamilo no céu da boca e aí o leite vem, tá? Sempre mais inclinadinho. Se ele tá com a linguinha lá dentro, tá? Ele vai pegar essa mama só com os lábios. E aí não vai conseguir despertar os estímulos que precisa na auréola para que esse leite saia, tá? Então a gente vai colocar esse bebê, vai dar aquela empinadinha e sempre deixar ele mais inclinado, tá? A cabecinha mais alta, de frente para a mãe. Se ele estiver assim, por exemplo, viradinho, né? No caso assim, ele não vai conseguir mamar, né? Se a gente virar para o lado e tentar engolir um copo de água, nós também não vamos conseguir. Então, bebê virado de frente para a mãe, inclinado, com a cabeça bem alinhada ao corpo, para que ele consiga inclinar. Eu empino a minha mama para que ele consiga inclinar a cabeça e aí fazer isso aqui, tá? No momento que o bebê está fazendo isso aqui, a gente vai observar a mamada. Ai, como que eu sei que a pega está correta? Primeiro que a tua dor não é uma dor insuportável. É algo que você, mesmo sentindo aquela dorzinha, é algo que tu sente um prazer, você fica muito feliz de ver aqui, só de ver ele mamando, tá? Então, essa dor é normal. Então, é sem sinal de dor muito grande, tá? Você ouve o bebê fazendo... Tá? Então, você vê o bebê, vê e ouve o bebê engolir. Então, a gente vai observar muito mais como o bebê fica no seio do que no relógio, do que o tempo que ele ficou ali. Porque ele pode ficar 40 minutos ali só assim. Tá? E ele não tá mamando. Para ele estar mamando, ele precisa fazer isso aqui. Então, ele mexe todos os músculos da bochecha, a papada, você enxerga. Tá? Quando o leite desce, que vai acontecer só uns dias depois do parto, é mais fácil de enxergar e de ouvir isso aí, tá? Lá no hospital tem que ficar de olho na mamada. É assim que a gente vai. E treino, tá? Porque assim, amamentar é treino, é treinar, é ter muita paciência para poder observar, né? E saber que tá tudo bem. É isso aí. Então, acertar a pega é uma coisa bem importante, tá? O que favorece essa pega do bebê ser boa desde o início? A amamentação na primeira hora de vida, o contato pele a pele entre mãe e bebê na primeira hora de vida. Isso favorece muito o bebê já sair mamando da maternidade, como a gente espera que ele saia. Após esses dias da maternidade, é importante que a mãe esteja sentada de forma confortável também, né, Tati? Exatamente. Uhum. Na posição que você passou que o bebê precisa estar, que ele também se sinta confortável, né? Ombros relaxados, pés apoiados, né? E isso a gente precisa contar muito com a rede de apoio. Porque quem vai enxergar que a mãe tá lá toda torta dando de mamar, porque a gente fica mesmo, a gente tem uma tensão muito grande nesse momento. É normal, né? A gente tem rede de apoio justamente para poder, assim, agora relaxa, agora espera, agora vamos olhar ele mamar, vamos curtir esse momento, né? Então a gente precisa de uma rede de apoio para oferecer um copo de água para a mãe nesse momento, para lembrar que ela precisa relaxar os braços, para lembrar que ela precisa apoiar os pés, né? Perguntar se ela está sentindo dor, desconforto, né? Para tentar deixar esse momento mais prazeroso mesmo. E cada bebê é único, mas existe uma média de quanto tempo dura cada mamada? Isso também. Não existe regra justamente por essa função oral que o bebê tem na mama, tá? Cada bebê vai aprender da sua maneira de sugar, né? E aí você vai observar pelos sinais que ele dá, né? O bebê gosta de fluxo de leite, tá? Então, assim, quando o leite está sendo produzido aqui, o leite está sendo produzido enquanto o bebê está sugando. Se ele está sugando bem certinho, está deglutindo, esse leite vai começar a vir num fluxo que ele gosta. Tá? A partir do momento que diminuir esse fluxo um pouquinho, ele vai ficar irritado e vai largar a mama. Nesse momento, ele pode estar saciado e aí ele vai ficar bem relaxado e vai largar a mama sozinho, né? Ou ele vai dar sinais de que quer mais. E aí, o leite não acabou, porque o leite não acaba nunca. Se a gente teve um bebê há pouco tempo, não existe as glândulas, os hormônios sumirem, né? É que o fluxo de leite diminuiu e não tá do jeito que ele quer. Então, você troca a mama. Tá? Não tem problema nenhum você colocar na mama 2 vezes, em cada mama, né, na mesma mamada, tá tudo bem. A gente precisa respeitar esse tempo, essa livre demanda do bebê, né?
E hoje se coloca hora para tudo, ordem para tudo, né? Eu vejo que tem aplicativos que diz para você avisar qual que é a mama que você deu, para você não esquecer. E na verdade as coisas elas precisam ser um pouquinho mais naturais, um pouquinho mais respeitar mesmo o ritmo desse bebê, que é observando ele, tá? Então não tem um tempo específico, né? Ninguém gosta da resposta dessa pergunta porque todo mundo queria assim, ó, agora você amamenta, né? 15 minutos de um lado, 15 minutos do outro, coloca o bebê dormir, daqui 2 horas você pega ele de novo e dá mamar, né? Mas essa resposta ela não existe. Infelizmente, quem dera eu que existisse, mas ela não existe. A gente precisa observar o bebê e respeitar o ritmo dele, tá? E tudo bem você dar uma mama por mamada só, se for o suficiente para ele, ele tá ok, o fluxo da mama tá bom, ele tá deglutindo super bem e ele relaxou e dormiu, tudo bem se dali 2, 3 horas ele acordar e você oferecer a outra mama, tá? É ele que está ditando isso, então não tem problema nenhum, tá? Agora, bebê mamou aqui, começou a pegar, largar, tá um pouco desconfortável, tá irritado, pode ser que ou que ele queira arrotar, ou ele queira soltar gases, tá? Ou ele quer mais fluxo de leite. Como o estímulo nas mamas é bilateral, né? O bebê mama aqui, tá descendo aqui, tá produzindo aqui. Você troca que aqui vai estar bombando e aí você vai estar dando para ele o que ele quer, tá? E é isso. E aí em algum momento ele vai relaxar e ele vai demonstrar sinais de saciedade, né? Então a gente percebe pelo estado de relaxamento dele, percebe pelas eliminações, xixi, cocô. Então um bebê recém-nascido até o 5º dia de vida, a gente espera que esse bebê faça pelo menos um cocô por dia. A gente dizer assim, não, a amamentação tá legal, tá engrenando, né? Depois ele pode ficar mais dias sem fazer cocô se tiver em aleitamento materno exclusivo. Mas nessa primeira semana a gente precisa observar e atender o ritmo do bebê, não tem problema nenhum. Existem alguns casos que realmente vai acontecer alguma coisa, que realmente não está saciando esse bebê, não está legal, né? Eu recebo muitos relatos de mães, eu não sei se está suficiente, eu coloco nas mamas várias vezes, ele chora mesmo assim. Aí a gente precisa avaliar isso individualmente, tá? Porque para ser suficiente para o bebê precisa estar fazendo uma drenagem efetiva da mama, principalmente nessa primeira semana. É por isso que a gente precisa olhar para a dupla e não somente para a mãe. Não é só a mãe que está cansada. Gente, a mãe passou por um parto, por uma cesárea, é óbvio que ela vai estar cansada. Se alguma mãe estava plena 3 dias depois, rainha, porque não é fácil, a gente vai estar cansada sim, o bebê demanda muito. Mas não é só isso, tá? O corpo entende, ele se preparou para aquele cansaço, tá? Uma tristeza, um choro, um medo, uma insegurança, até certo ponto, é normal também. A gente não precisa colocar 100% das justificativas da amamentação ter acontecido alguma intercorrência só na mãe. Eu preciso que o bebê tenha uma função oral adequada, esteja fazendo tudo certinho com a língua, com os músculos da bochecha, e pode ser que eu precise de avaliação de outros profissionais, tá? Então tem que pensar um pouquinho fora da caixa e avaliar a dupla, né? E procurar ajuda o quanto antes. Viu que alguma coisa não tá legal? Chama ajuda. Essa live tá além de uma consulta, né? É um aulão aqui sobre amamentação. Então, para você, um tema bem amplo, né? É muito tema dentro desse assunto. É bastante coisa, né? Muitas mães perguntam e muitas mães sofrem fissuras na mama, né? No seio. E aí algumas mães relataram isso para nós e perguntaram como evitar essas fissuras. Tem a ver sim com a pega que você disse antes, né? Mas além do que você já relatou, tem alguma coisa a mais, uma dica a mais que você pode passar para elas? Na gestação, vocês podem não passar nada no seio, né? Não esfregar com bucha, não tirar toda essa proteção, porque senão a pele vai ficar mais sensível e pode causar fissura mais fácil, mesmo que a pega esteja correta. Então não precisa fazer absolutamente nada na gestação. Logo após o parto, após as mamadas, ordenhar um pouquinho de colostro, né? Ordenhar um pouquinho de colostro, tá? Assim, pressiona um pouquinho para trás, aperta um pouquinho, tá? E passa umas gotinhas ao redor do mamilo e deixa o mamilo arejado, tá? Se quiser ficar com o sutiã para ser mais confortável, né? Vai estar no hospital ainda, coloca aquelas rosquinhas de amamentação. Eu até não tenho nenhuma aqui.
Mas dá para enrolar um paninho de boca do bebê, colocar ao redor aqui e aí colocar o sutiã por cima. Esse mamilo não vai ficar passando, né, no sutiã e vai fazer com que aquela sensibilidade, aquela erosão das primeiras mamadas cicatrize bem rapidinho. Colostro é um ótimo cicatrizante, é antibactericida. Então, o corpo da mulher ele é perfeito exatamente para que a gente não precise intervir, né, sem necessidade. As intervenções, elas existem e às vezes a gente precisa, né? Mas quanto menos intervir, melhor. Então, colostro, rosquinha de amamentação, evitar o uso de concha, evitar o uso de absorvente de seio ali nesses primeiros dias, principalmente dentro da maternidade, tá? Vai evitar que a erosão daquelas sugadas, das primeiras pegadas ali, fiquem doloridas, que a dor acumule dia após dia. Então, o colostro vai fazer uma boa cicatrização. Eu vou fazer algumas perguntas para ti, Tati, que as nossas seguidoras deixaram na caixinha de pergunta aqui nos stories da Hug. Tá bem? Se não der para fazer todas, pessoal, a gente vai selecionar algumas e as outras ficam para a próxima live, né, Tati? Isso. A Angélica Cirino, ela deixou assim, ó. Qual o melhor preparo para a amamentação? Estou de 26 semanas. Como é que é o nome dela? É a Angélica. Angélica. Então, o melhor preparo é você procurar com a tua equipe, né, as pessoas que estão te assistindo. Provavelmente você já está fazendo acompanhamento de pré-natal. Então, procurar informações sobre amamentação. Tá? Pediatra, fazer a consulta com o pediatra ainda na gestação, tá? E procurar alguma equipe, né? Pode ser, às vezes, dependendo de onde você mora, a região, às vezes a doula vai fazer esse trabalho, uma enfermeira obstetra, uma consultora de amamentação. Então, procurem pessoas que estudem especificamente a amamentação, tá? Para ter todo esse suporte, tanto antes quanto depois. Isso aí. A Samara Ferreira deixou assim, ó. Tenho o bico do seio invertido. Não sei como faço para melhorar isso. Estou grávida, quase ganhando. O bico invertido também é um bom desafio, né? Porque lembra que a gente precisa dar aquela empinadinha para o mamilo encostar no céu da boca, para o bebê despertar o estímulo. Então, pode ser que tenha mais dificuldade de ele fazer essa sucção, tá? Mas o mamilo, ele não tem muita função no leite, na produção de leite, tá? Porque o bebê precisa abocanhar essa parte aqui, tá? Então, eu sugiro, se você já tem mais de 36 semanas, você mesmo pode fazer exercícios no mamilo para ir trazendo ele para frente, tá? Assim que o bebê começar a sugar, esse mamilo tende a ficar um pouquinho mais protruso, tá? Em alguns casos, ele vai entrar até, quanto mais tu mexer, ele vai entrar ainda mais, tá? Então, fazer um sanduichinho, tá? Um pouquinho mais para cima, não tanto na auréola, tá? Pegar e dar uma amassadinha na mama, tá? E com a ajuda de alguém, você vai até esse bebê, a hora que ele abrir a boca, você vai o máximo que você conseguir. Você vai conduzir o teu seio, a tua auréola até a boca do bebê. E vai dar uma seguradinha, para que ele veja que se ele abocanhar ali, ele não precisa do mamilo, tá? Precisa de muito treino, bastante treino, para fazer isso de colocar, tirar, colocar e tirar, tá? Com muito cuidado e muito amor e paciência. E não desistir. Porque no começo esse aprendizado ali pode ficar, a gente não sabe como segurar o bebê, onde é que coloca a mão, tá? Mas é pegar a mama, envolver ela em si com amor, muita segurança na sua mama e conduzir até a boca do bebê, de preferência sem forçar ele até a mama. É a gente que vai até o bebê, né? Para ele poder ficar mais confortável e não ficar tão estressado, né? Com medo. Essa dica, Tati, também funciona para aquelas que não têm o bico invertido, mas tem pouco. Isso, às vezes ele é plano, né? Ele é plano. E aí vai funcionar mais o exercício de trazer ele para fora. Quando o bebê começar a sugar, ele mesmo vai fazer esse mamilo, né? Às vezes as mães ganham um bebê com o mamilo super plano, e aí uns dias depois ele já tá um pouquinho mais protruso, né? No caso do invertido, isso é mais difícil de acontecer. Vai demandar de mais treino mesmo para conduzir o seio até a boca do bebê. A Daiane Rodrigues deixou assim, ó.
Quando sei que o meu leite não está sendo suficiente para meu bebê? Após as mamadas, ele chora. Isso. O choro do bebê, uma das causas, às vezes, vai ser fome. Só que pode ser infinitas outras coisas, tá? Então, pode ser que ele esteja desconfortável, pode ser cólica, pode ser refluxo, pode ser que ele esteja com medo, pode ser frio, pode ser calor. Toda a comunicação do bebê nesse período vai ser o choro, tá? Mas, realmente, se esse bebê vem para o seio e nunca está satisfeito, alguma coisa ali no encaixe, na engrenagem, não tá legal, tá? Não tá funcionando. Então, o que eu sugiro? A avaliação além da pediatra avaliar, eu sempre acabo encaminhando para fonoaudióloga, tá? A fonoaudióloga é a pessoa que entende muito dessa biomecânica oral do bebê. Então, ela vai saber dizer se esse bebê está fazendo o que ele precisa fazer com a língua e com as bochechas, tá? E se tem alguma outra coisa interferindo nesse processo. Então, tem que encaminhar para os profissionais, né? Pegar a avaliação, não, realmente essa mãe não está produzindo o que esse bebê precisa, tá? Esse bebê está dizendo que ele precisa de alguma coisa, pode ser alimento, tá? Não significa que a mãe não esteja produzindo leite, pode ser que o bebê que não está conseguindo extrair. E aí a gente precisa avaliar isso individualmente, mas a avaliação de uma fono é certeira porque ela vai conseguir avaliar toda essa função oral do bebê, tá? Essa sua resposta também responde à dúvida da Raíssa. Ela colocou assim, ó, que o recém-nascido dela mama e depois fica todo se espremendo e irritado. Aí ela colocou, seriam gases, cólicas e o que fazer? Provavelmente seja, porque assim, o bebê tem característica, conforme vai passando os dias, você vai vendo, quando ele faz isso é porque ele tá com dor de barriga. Eu massageio, ele começa assim, a soltar gases, né? E é assim que a gente vai conhecendo aquele ser humaninho. Então, se ele fica irritado e se espreme, isso é uma característica de cólica do bebê, tá? Então, massagem na barriguinha, né? Um banho de ofurô, banho no balde, colocar o bebezinho lá dentro do balde, tá? Fazer massagem na barriguinha também pode ajudar muito. E lembrar que são medidas que têm que ser aplicadas constantemente. A massagem ela não vai aliviar a cólica de imediato na hora da crise, tá? Se você fizer todo dia uma massagem no bebê, naqueles momentos que antecedem a cólica, às vezes tem bebê que tem cólica sempre no mesmo dia, ou sempre após a mamada, né? E eu faço isso constantemente, todos os dias, no mesmo horário, esse sistema gastrointestinal do bebê vai se acostumando com o toque, vai se acostumando com aquelas medidas de alívio e de conforto, e isso vai amenizando as crises. Porque até os 3 meses, o sistema gastrointestinal do bebê é imaturo, então ele sente bastante reflexo, né? Nesse período, até conseguir fazer todos os movimentos que o intestino precisa fazer para liberar o cocô direitinho, liberar os gases, liberar o arroto, né? Parar de voltar o leite, né? No caso do refluxo. Então, umas massagens, um banho de ofurô, um banho quentinho, aquelas bolsinhas de ervas na barriguinha do bebê também, tá? E na hora da crise, acolher esse bebê, dar colo para ele mesmo, minar ele no colo, aquecer a barriguinha e dar a medida de conforto. Muito legal, Tati. Eu vou emendar uma dúvida de uma seguidora e uma pergunta minha. A Lu Borges disse: parece que no período da tarde tenho menos leite, o que fazer? E aí eu te pergunto também, a alimentação influencia? Essa é uma ótima pergunta, porque a fisiologia, ela explica muito, assim, né? O nosso corpo, os hormônios, eles funcionam da seguinte maneira, tá? À noite, nós temos um pico de prolactina. A prolactina é um hormônio que produz o leite, digamos assim, tá? De madrugada, nós temos um pico bem alto dessa prolactina. Então, o bebê mama e geralmente ele dorme em seguida, né? Diferente do dia. Quando vai chegando o fim da tarde, essa prolactina, ela diminui um pouquinho, tá? Então, o bebê precisa demandar mais, precisa sugar mais, precisa ter mais colo, mais teta, né? Isso, em alguns períodos, isso vai ser mais intenso, em outros períodos vai ser mais tranquilo, tá? Mas dá muito essa sensação de que a produção de leite diminui, tá? Na verdade, o leite ele vai ser produzido, mas eu tenho menos hormônios trabalhando naquele momento, tá?
Dar mamar, por exemplo, pro bebê de hora em hora ali, a partir das 6 horas da tarde, às 18 horas, às 19 horas, às 20 horas, por exemplo, eu vou estar deixando esse bebê mais tempo saciado, digamos assim, para ele não chorar tanto, por exemplo, tá? E é cansativo, demanda mais, mas é algo bem fisiológico, bem biológico, que tende a melhorar ali por volta dos 3 meses, onde o bebê já tem uma noção de saciedade. Se ele está em aleitamento materno exclusivo, então é mais fácil ainda, tá? Mais fácil, mas não menos cansativo, porque ele já tem um entendimento de dia, de noite, mais ou menos assim, tá? Por isso que a amamentação exclusiva, ela autorregula o bebê, esse estado do bebê. Então, se possível, né, deixar só o bebê se regular mesmo no ritmo dele. A Marisa deixou aqui nos comentários. Da alimentação, né? Desculpa, Gabi, que não, da alimentação, assim, não se tem indicação de suspender nada ali no pós-parto, tá? Dieta saudável, equilibrada, que tenha todos os grupos de alimentos, né? Sempre quando a gente tiver uma dieta com menos açúcar e menos gordura, a gente vai se sentir melhor, tá? Automaticamente o bebê também. Se você observar que pode estar relacionando algum alimento, algum comportamento do bebê, é bom fazer uma consulta com a nutricionista, tá? Desde a gestação, inclusive. Porque assim você consegue ter os grupos alimentares certinho, assim, para poder seguir bem tranquila depois. A Marisa deixou aqui nos comentários, minha filha tem 20 dias e ainda não conseguiu o peito. Ela não puxa e não sai leite, só o colostro. Eu acho que é a pegada dela que tá errada. Tira o colostro com uma bombinha. Isso, 20 dias, né? Geralmente do terceiro ao quinto dia pós-parto, esse colostro ele começa a se transformar em leite maduro. Quanto mais o bebê suga no seio, né, mais rápido esse processo pode acontecer, tá? Então, tirar o leite e o colostro com essa bombinha é ótimo, porque essa produção ela não vai diminuir. O corpo está entendendo que tem algum bebê mamando ali, tá? Só eu sugiro saber se realmente é colostro, porque o colostro ele realmente se transforma em leite até o quinto dia do pós-parto. Então, isso acontece se eu tenho um bebê mamando e se eu tenho um bebê não mamando, tá? É hormonal isso. Se eu tenho uma descida de hormônios, né? Quando o bebê nasce e sai a placenta, todos os hormônios que estavam mantendo aquele bebê na barriga, eles sofrem uma queda, dá um desequilíbrio hormonal. Essa queda hormonal é que ocasiona o colostro ser transformado em leite, tá? Independente se eu tenho um bebê mamando ou não. Depois que isso acontece, para que a produção siga a demanda que o bebê precisa, aí sim eu preciso que o bebê esteja mamando em livre demanda. Senão a produção de leite ela vai cair mesmo, tá? Leite parado no seio significa que o corpo não precisa produzir mais. Então, é bom avaliar, né? E é ótimo você continuar ordenhando esse colostro e oferecendo para ela, porque o colostro ele é rico em vitamina, em carboidrato, é super energético, né? Então, pode continuar. E treinando com ela no peito, né? Sempre. Nós tivemos uma outra dúvida aqui no chat também. O que fazer quando um seio está maior do que o outro? As mamas, elas se desenvolvem de maneira diferente, né? Então, quando a gente fica grávida, vai se produzindo um monte de glândula mamária lá dentro do seio e isso ele vai aumentando. Só que isso não acontece de maneira uniforme. Então, às vezes, vai demorar um pouquinho para voltar ao normal, né? Se o bebê mama mais nesse seio que está maior, ele vai ficar mais tempo maior, tá? Mas ele vai voltar ao normal em algum tempo, né? O que tu pode fazer é daqui a pouco, assim, com muito cuidado, talvez pular a mamada daquele seio para que reduza um pouquinho o volume, né? Mas é perigoso porque a produção ela pode diminuir muito. Então, o meu conselho seria deixar assim mesmo e aí depois ver o que pode ser feito, né? Quando parar a amamentação, quando acontecer o desmame. Deixa eu só responder a da Marisa. Existem recusas de peito, né? Que o bebê não pega mesmo. Isso é uma dificuldade que a gente tem, a gente não encontra um motivo, né? Mas uma avaliação do porquê que esse bebê não vai para o peito
bem minuciosa, de alguém que entenda de amamentação, ela é mais indicada nesse caso, tá? Mas existem bebês que recusam o peito, sim. E aí o manejo, ele é bem trabalhoso, vai demandar mais treino, mais ordenhas da mãe com uma bomba elétrica, né? Como eu falei, intervenções, elas existem e precisam ser aplicadas quando necessárias. Nós temos umas outras dúvidas que a gente vai deixar para a próxima live, e algumas são a respeito da introdução alimentar, então a gente vai deixar para a próxima, com um tempo maior, mais tranquilo. Mas ainda Gabi, eu só vou responder... Eu só vou responder uma pergunta que me mandaram no particular também, sobre mastite na gestação, tá? Sim. A mastite é um processo infeccioso que acontece no pós-parto, quando a mãe tem uma grande produção de leite, quando o bebê não esvazia muito essa mama. Então, essa mama fica com leite acumulado e acaba infeccionando, tá? E a mãe precisa tomar antibiótico. Às vezes, isso acontece na gestação também, tá? Na gestação, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não vai poder ordenhar esse leite, porque a mãe está grávida, né? Então, o corpo precisa entender que eu não tenho bebê ainda e que eu preciso manejar de alguma outra forma, tá? Então, assim, se o peito fica muito edemaciado, muito empedrado na gestação, nós vamos utilizar gelo para diminuir esse edema, tá? Mas é muito importante que essa mãe fique em acompanhamento extremo com o ginecologista e com o mastologista, se isso for necessário, porque às vezes pode acontecer mastite de repetição. E aí o tratamento é antibiótico, precisa tomar antibiótico, né, que vai ser compatível com a gestação. E aí, se acontece isso de repetição, tem que entrar aí com um mastologista para que se avalie a causa. Pode ser um desequilíbrio hormonal, né? Como eu disse, a produção dos hormônios, ela não é exata. Cada mulher vai se desenvolver de uma forma. Assim como eu vou ter uma mulher que não vai ter uma glândula mamária, eu vou ter mulheres que vão ter muitas glândulas mamárias. E aí isso vai começar a complicar ainda na gestação, tá? Do que eu sei de mastite na gestação é muito pouco, muito vago, tá? Mas a medida de conforto para avaliar é gelo, nunca água quente, tá? Senão água quente eu vou acabar dilatando essa inflamação, vou acabar piorando ela. Então, sempre banho mais frio e gelo. Isso aí. Para finalizar as perguntas, a Luciana deixou aqui no nosso chat também. Ela disse assim, ó, como primeira gestante prepara o seio para amamentar? Quando eu tive meu primeiro filho, meu seio não tinha bico, foi muito difícil de fazer ele pegar. Usei um bico de silicone por algum tempo. No início aqui, na live, a Tati falou um pouco sobre isso, deu algumas dicas bem importantes, mas de forma bem geral, se puder retomar para nós, Tati. Tá. É mais difícil mesmo. É um desafio fazer o bebê pegar quando não tem muito o mamilo, assim. É mais uma questão de técnica ali com a mão, de encaixar, de levar essa mama até a boca do bebê, tá? O bico de silicone, ele é uma alternativa, sim, quando ele é bem indicado, tá? Não dá pra... tentou ali o primeiro dia, não teve sucesso, o bico de silicone pode ser uma ponte para poder fazer esse bebê pegar no seio. Eu só indico quando eu realmente olho e penso assim, não, realmente, se esse bebê não sugar, vai prejudicar muito a amamentação. Então, nós vamos utilizar o bico de silicone e nós vamos tirar ele, tá? Então, a pessoa que indica, ou que dá essa dica, tem que ter um pouquinho de responsabilidade, dizer que esse bico vai ser retirado dentro de alguns dias, né? E ajudar, e vai precisar de muito apoio também para a gente conseguir retirar esse bico de silicone, tá? Pode ajudar, sim, é uma alternativa, tá? Obrigada, Tati. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, se vocês têm mais alguma dúvida, vocês que estão aqui sobre a amamentação, algo, deixem nos comentários, que ainda nós temos uns minutinhos. Mas caso vocês queiram deixar a dúvida, mandar para nós no direct, para a próxima live também pode, tá? Inclusive, deixem no nosso direct se vocês querem que essa live seja salva no nosso IGTV, para que vocês possam rever depois, ouvir com mais calma, mais atenção. E eu quero agradecer primeiro a Tati por aceitar o nosso convite, né, Tati? Muito obrigada, Eu acredito que as mães que saem dessa live saem com muita mais informação, mais seguras sobre o processo. Sim.
E é isso que importa para nós, né? Trazer esse Sim. papo maternidade e deixar esse processo mais leve, mais seguro, mais tranquilo, com as informações corretas. Obrigada, Tati. Imagina, eu que agradeço, né? É um assunto que eu amo falar, e acho que já deu para perceber, né? E assim, o tema ele ficou bem amplo, então assim, não dá pra gente abordar cada situação, né? Mas eu acho que se vocês puderem deixar sugestões de temas específicos pra gente estar trabalhando uma coisa só, eu acho que vai ficar mais claro, né? Porque o intuito é ajudar, é dar mais segurança, mais autoconfiança para vocês enfrentarem esse processo. Muito obrigada, Gabi, Hug. Eu agradeço e fico à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada. E para vocês que ficaram com nós até o final aqui, obrigada pela sua participação, por colocarem suas dúvidas, terem confiado em nós para esclarecer isso. E sexta que vem nós vamos estar aqui com mais uma live sobre outro assunto. E eu aguardo vocês aqui. Obrigada, Tati. Obrigada. Um beijo. Beijo. Todo mundo. Tchau, tchau.